Olá, meus amigos, aqui é a pastora Karina com vocês. Estamos na jornada orando os Salmos. Seguimos aqui na reflexão do Salmo 139. Fique à vontade se quiser convidar os seus familiares ou pessoas que estejam próximas a você para refletirmos juntos nessa hora. E ao final do vídeo sempre encerramos com uma oração, intercedendo por você, pela sua família. Então, esteja absolutamente à vontade para reunir pessoas para esse momento abençoado. Amém? Nós vamos hoje seguir a partir do versículo 16, lá do Salmo 139. Abra aí a sua Bíblia física ou a Bíblia digital no celular. Acompanhe aqui comigo a leitura. Veja só, o versículo 16 vai dizer: os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. No verso 16, o salmista está reforçando o conceito da soberania, da grandeza de Deus, soberania do Senhor sobre a vida e sobre a morte. O salmista reconhece aqui que ainda quando ele era uma substância informe, ou seja, ainda não havia o início da sua formação, era uma substância, né? Deus já tinha todos os seus dias ali escritos, Deus já tinha a história da sua vida, inclusive o momento do seu nascimento, o momento da sua partida. Meus amados, os versos seguintes estão intimamente atrelados, né? O verso 16, veja o 17, vai dizer assim: quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus, quão grande é a soma deles. Se eu fosse contá-los, eles seriam maior em número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Veja só, Isaías, lá no decorrer do capítulo 55, ali por volta do verso 11, ele vai nos dizer, ou seja, ele é a boca de Deus para dizer: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Veja só, o trabalhar de Deus é perfeito e nós devemos confiar nesta perfeição. No vídeo passado, eu comentei com você sobre Eclesiastes 11:5. O Senhor nos chama a atenção dizendo assim como você não conhece o caminho do vento e nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim não conheces as obras de Deus que faz todas as coisas. Queridos, os pensamentos do Senhor são altíssimos, muito melhores do que os nossos. Por isso, o trabalhar de Deus, em certos momentos, para nós é incompreensível. Sabe aquele momento que você fala, Deus está em silêncio? Me lembro de um livro que li logo que me converti, Deus trabalha no turno da noite, que falava sobre o silêncio de Deus, né? Quando o Senhor trabalha e nós não percebemos. Creio que nesses momentos Deus está trabalhando por caminhos que são muito altos para nós, caminhos aos quais a nossa mente finita não alcança. E esse é o momento da prova da nossa fé. A fé não é o que sentimos, a fé é aquilo que acreditamos, né? É o elemento, melhor dizendo para você, sobre o qual nós colocamos a nossa convicção. Hebreus 11:1 define muito bem isso. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo, mas eu tenho convicção. Por que eu tenho convicção? Porque a palavra de Deus me faz uma promessa, porque a palavra de Deus me assegura algo. Por isso é importante você se debruçar sobre a palavra de Deus. Por isso o Senhor está proporcionando que estejamos aqui todos os dias nessa série, né, refletindo sobre os salmos. Veja, os salmos são riquíssimos. Eu estou dando tantas referências cada vez que nós falamos de um salmo aqui, de alguns versículos de um salmo. Eu estou dando várias referências. Você vai para lá, para cá na Bíblia e você vai
Deve anotar, deve procurar, porque com isso você está se debruçando sobre a palavra de Deus. Então nós precisamos nos debruçar sobre ela, por quê? Porque ela traz promessas, caminhos, direções, ensinamentos. E a nossa fé vai se basear na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você não pode se guiar por aquilo que você sente. Eu não estou sentindo. Ou agora eu estou sentindo. A fé é a convicção daquilo que eu espero. São elementos sobre os quais eu coloco a minha convicção. De onde virão esses elementos, pastora? Da palavra de Deus. Assim o salmista está dizendo isso no verso 16. Eu creio, eu confio. Porque antes de que eu fosse formado, o Senhor já tinha tudo preparado. O que eu preciso fazer? Me conectar com Ele e obedecê-lo. Veja, os versos 17 e 18 eu li junto porque estão atrelados a isso. Fala da grandeza, da riqueza, do conhecimento e do saber de Deus. Ainda nesse assunto, nós podemos lembrar de Isaías 64, capítulo 64, melhor dizendo, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus como o Senhor, que trabalha para todo aquele que nele espera. Quando é que eu vou esperar? Quando eu confiar. Confiar em quê, pastora? Na palavra. Saber e ter a convicção de que antes de que eu fosse formada no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia os meus caminhos. Não nasci por uma coincidência, eu não nasci por um acaso. Você não nasceu por um acaso. O Senhor nos projetou, o Senhor nos enviou com um propósito, com uma missão, e conectados a Ele nós vamos descobrir isso, nós seremos guiados em tudo isso. Haverá oposição? Claro, veja, prosseguindo o salmo aqui, o salmista está falando dos seus opositores. Certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós, homens sanguinários. Pois falam eles contra ti perversamente. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam? Não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti? Veja, o salmista, em meio àquelas lutas todas que ele enfrentava, as perseguições, as guerras, povos das mais diversas etnias e nações que sempre se levantaram contra Israel, num ódio gratuito, né? Você vê que desde o surgimento de Israel, a oposição, há lutas, por isso a palavra de Deus diz que nós devemos orar por Israel, amar Israel, a nação do coração de Deus. Devemos interceder por essa nação. Você vê que desde o seu nascimento sempre existiram pessoas querendo riscar Israel do mapa. Vemos pela escatologia que agora, no final dos tempos, Israel estará cercada e o Senhor a defenderá. Então isso não é uma novidade, isso sempre aconteceu. Por isso Davi foi um homem que se levantou, um adorador, que guerreava as guerras do Senhor. Abigail diz isso quando ela fala com ele, no caminho em que ele vem, né, tomado naquele momento com muita ira pela atitude de Nabal. Abigail, conversando sabiamente com Davi, fala: o Senhor, rei, luta as guerras, guerreia as guerras do Senhor. Então os inimigos o cercavam. E veja, Davi recorria ao Senhor. Aqui você pode dizer assim, mas ele está pedindo a morte dos seus inimigos? Não, Davi está colocando os perversos nas mãos de Deus. Por quê, meus amados? Existem aquelas pessoas que erram porque por ignorância, porque não tiveram um contato com a palavra de Deus, ou porque tiveram um contato e se afastaram. Mas quando a palavra os toca, eles se quebrantam e se voltam para o Senhor e se arrependem e abandonam seus caminhos maus.
Mas existe o perverso, que a Bíblia chama de incircunciso de coração. A Bíblia usa o termo dura cerviz. Muitos desses povos aqui faziam parte desse contexto. Nem mesmo com a palavra, nem mesmo com o toque da palavra de Deus, eles não se quebrantavam. E tinham a sede de fazer o mal e sempre o mal pelo mal. Estes, Davi entregava nas mãos do Senhor, que é o que você nas lutas cotidianas deve fazer. Não se deixar levar, repito de novo, já falei em outros vídeos, mas o Espírito Santo está falando com alguém, não é? De novo eu repito, não se deixar levar pela ira, pela raiva, pelo ódio, pelo sentimento dos perseguidores. Não se deixar levar pela vingança. Não sair de um posicionamento pacífico. Essa é a nossa missão. Sermos pacíficos com todos, buscar a paz com todos. E aqueles que não querem a paz, nós não vamos nos envolver na guerra que eles querem proporcionar. Nós devemos seguir o nosso caminho, servindo a Deus, na verdade e com a verdade, e mantendo em nosso coração a paz que excede a todo entendimento humano. Assim, Davi, aqui ele se colocava dessa maneira, entregando seus inimigos, os perversos, nas mãos do Senhor. E quando ele diz no verso 21, não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti. Me lembro aqui do texto que fala sobre o rei Acabe e o rei Josafá. Acabe que não temia ao Senhor, Josafá um rei temente, mas que acabam se aparentando por causa da união dos filhos, do casamento dos filhos. E Josafá e Acabe, 1 Reis, capítulo 22, você vai ver que ele convida Josafá a fazer uma aliança e subir com ele para guerrear em Ramote-Gileade. Josafá, por um momento de distração, e tome cuidado com as distrações, ele não consulta o Senhor. Ele toma a frente da situação e diz, eu vou contigo, meu povo será o teu povo. Josafá tem muitos problemas por isso. A começar em um breve exemplo, ele vai para a batalha vestindo a roupa do rei Acabe e quase que é ferido e morto por isso, mas Deus poupa a sua vida. O rei Acabe termina morto porque uma flecha alcança a brecha da sua armadura. E assim como Deus já havia dito através do profeta Micaías, o rei Acabe termina aquele evento morto. Veja você, um tempo depois o Senhor fala com Josafá, exatamente em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2, o Senhor diz assim a Josafá, devias tu ajudar ao ímpio, amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, este salmo nos chama atenção com nossas alianças, com nossas companhias, meus irmãos. Oferecer a palavra de Deus a todos, estender a oportunidade de arrependimento pela palavra a todos. Porém, Provérbios capítulo 13, verso 20 vai dizer o que anda com o sábio, sábio será, o que caminha com o tolo cairá. Aqueles que você vai trazer para perto, as pessoas com quem você vai ter aliança, com quem você vai caminhar, precisam ser escolhidas, precisam compartilhar da bênção e da mesma fé que você. A palavra de Deus fala que nós não devemos tomar o jugo desigual. Infelizmente, Josafá ele tomou o jugo desigual nesse momento. Depois você que ainda não conhece, vai ver lá na palavra de Deus a história de Acabe. Permite que Jezabel persiga os profetas do Senhor, levanta templos a Baal, enfim, um histórico muito triste. E Josafá, por um momento de distração, displicência, acaba se aliançando com ele. Este texto mostra-me e lembra-me, né? Veja a colocação que o Senhor faz para Josafá. Devias tu ajudar o ímpio, amar os que me aborrecem. Olha o que Davi está dizendo aqui, não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti.
que é que Davi quer dizer aqui, né? Nesse momento, ele está expressando isso. Cuidado, tenho cuidado com as pessoas com quem me alianço. Não ajudo o inimigo numa obra de destruição. Ao contrário, né? Devo levar aquele que não teme, testemunho de vida, devo levar um conselho. O que é que Josafá poderia fazer nesse momento? Ele até disse para Acabe: não tem um profeta do Senhor, o qual nós possamos consultar? Acabe chama os seus 400 falsos profetas. E Josafá não fala: não tem um profeta do Senhor, vem Micaías. Micaías é a boca do Senhor e fala o que ia acontecer nessa guerra. O falso profeta de Acabe esbofeteia Micaías. Acabe determina que Micaías seja preso e alimentado com aflição. Usa-se ali duas metáforas, né? O pão e a água, aflição e angústia. Diante disso, você subiria para a batalha com um homem assim? Não. Mas Josafá subiu. Então, é sobre isso que o salmista está falando. Precisamos ter os nossos olhos abertos. As companhias que vão conosco, as pessoas com as quais nós temos aliança, né? E buscar abarcar o núcleo familiar, ou seja, aqueles que são da casa. Buscar cobri-los com a bênção da salvação. Orar pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, todos os dias. Se você já é conhecedor da palavra de Deus na sua casa, tem pessoas que ainda não conhecem, interceda para que sejam alcançadas, para que caminhem na mesma fé. Se esse vídeo está chegando para você, pastora, nem eu conheço a palavra. Mergulhe, procure uma igreja perto de você, procure um pastor, procure líderes sérios e mergulhe na palavra de Deus. Amém? Não lute as suas guerras na força do braço da sua carne, usando as armas carnais, do ódio, da vingança, das maquinações perversas. Os Salmos nos ensinam muito isso, né? É a segunda ou terceira vez que nós falamos sobre isso. Mas use armas espirituais, a oração, o jejum, o clamor a Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você nessa noite. Porque nós temos os 2 últimos versos aqui desse salmo. E você fala, pastora, só 2, por que não terminar agora? Porque eles são riquíssimos. E só esses 2 versos já merecem, meus amados, um vídeo para eles. Porque nesses 2 versos, o 22, ou melhor, o 23 e o 24, o Senhor vai tratar as emoções, vai trazer cura interior, vai falar sobre humildade, vai falar sobre dependência dele. Então não perca o próximo vídeo da série. Nós vamos fechar com a graça de Deus, se Deus permitir. Amanhã vamos fechar com esse último vídeo, trazendo informações riquíssimas para a saúde emocional. Continue conosco, tá bom? Eu vou orar sobre esta palavra ministrada a você na noite de hoje, no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, reconhecendo a tua grandeza e agradecendo pela tua soberania. Os teus caminhos são mais altos do que os nossos, os teus planos são mais altos do que os nossos. Nós não queremos os nossos planos, mas os planos do Senhor. Não queremos a tua vontade, mas queremos a vontade do Senhor. Que venha sobre nós e sobre a nossa casa o teu reino e a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, oramos nesta noite para que todos recebam a graça e sintam a confiança plena na tua palavra, a confiança plena no Senhor e na soberania do Senhor. Os que estavam inseguros, meu Deus, ansiosos e aflitos, porque não conseguiam perceber o teu trabalhar, que esta palavra entre no espírito deles, que esta palavra traga força, fé, graça e confiança a eles, Pai. Quem sabe o Senhor está trabalhando no silêncio na vida de tantas pessoas, que eles tenham, Senhor, a paz que excede a todo entendimento humano e saibam esperar em Ti, porque o Senhor trabalha
para uma classe especial de pessoas, para aqueles que em Ti esperam. Não esperamos no homem, não esperamos neste mundo, mas esperamos no Senhor. Opera nessa casa, no meio desta família, meu Deus. Senhor, entra desde já, trabalhando as emoções. Se as pessoas que nos ouvem agora, muitas delas estão agitadas por causa de perseguições, de lutas travadas, há uma confusão emocional, ira, ódio, raiva, vingança. Senhor, começa desde hoje este trabalhar. Eu sei que com sua permissão no dia de amanhã o Senhor vai me usar para trazer cura às emoções, mas que desde hoje o trabalhar do Senhor esteja operando para tirar toda a enfermidade da alma, trazer cura às emoções. Eu ministro sobre esta casa a tua bênção, a libertação, que este lar seja cheio de harmonia, que esta vida seja cheia de alegria, que a salvação abrace esta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você permaneça firme, que amanhã, busque aí o vídeo de amanhã. Ia me esquecendo de te dizer, para ficar mais fácil para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo novo vídeo que subir para este canal, você será notificado dele, vai aparecer aí para você quando você abrir o YouTube, tá bom? Deixa o joinha que nos ajuda bastante também, ajuda que esse vídeo seja impulsionado, a palavra de Deus seja propagada. Então, curte, compartilha, deixa o seu joinha. Um grande abraço, fique atento amanhã, cura para as emoções, finalizando o último vídeo da série do Salmo 130, o último vídeo do Salmo 139, dentro da série Orando os Salmos. Grande abraço, Deus te abençoe, tchau!